Olá pessoal do sexto ano, voltamos com mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos abordar o sistema sensorial. Nós falamos a respeito do sistema nervoso, né? Quais são os componentes do sistema nervoso, falamos sobre o sistema locomotor, falamos sobre também as drogas psicoativas. E nesta aula nós iremos abordar o sistema sensorial. O que vem a ser o sistema sensorial? Qual que é a importância dele? É importante nós entendermos todo o processo que envolve esse sistema. Por quê? Porque ele vai trazer grandes implicações na nossa vida e na nossa saúde. Então vamos compreender aqui alguns aspectos. Recebemos todo o tempo diversos estímulos do meio em que vivemos. Cores, sons, calor, odores, textura, entre outros, são percebidos por nosso organismo dia e noite. Para reconhecermos o que há ao redor, dispomos de um conjunto de órgãos que formam o sistema sensorial. Pessoal, essa aula vocês podem conferir na página 109, 110, 111, 112 e 113 do livro de ciências, e na 115 também, da 109 a 115. Pessoal, nós recebemos a todo momento vários estímulos do ambiente. A todo momento nós percebemos cheiros, cores, temperaturas diferentes, né, ou calor ou frio. Nós ouvimos diferentes tipos de sons. Então, esses estímulos, eles são captados, eles são reconhecidos por esse sistema chamado de sistema sensorial. Quando esses estímulos eles são percebidos, captados por esse sistema, eles são convertidos em impulsos nervosos, eles vão ser enviados para o sistema nervoso, convertido em impulsos nervosos, para que o sistema nervoso possa responder a esses estímulos. Lembra lá das funções do sistema nervoso? Que é captar estímulos e responder ao mesmo tempo esses estímulos. O sistema sensorial ele vai estar trabalhando em conjunto com o sistema nervoso. Então nós temos aqui os componentes do sistema sensorial: o tato, a gustação ou paladar, a visão e a audição. Então, são ali os nossos sentidos, né? Aonde nos possibilita perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Imagine vocês o que aconteceria se nós não tivéssemos um desses sentidos, né? Um desses componentes que compõem o sistema sensorial. Será que isso traria prejuízo à nossa saúde? Será? O que vocês acham? Será que se você encostasse a mão em algum lugar quente e não sentisse a temperatura, o que ia acontecer? Você ia queimar e não ia perceber, né? E você ia ter consequências no seu corpo. Já imaginou se você comer um alimento que estiver estragado, com um mau cheiro, e você não perceber, você não tiver essa gustação, esse paladar funcionando? Já pensou o que ia acontecer? Você ia passar mal, né? Seu sistema digestório ia ficar comprometido. A visão, já pensou? Muita gente que não tem a visão, muita gente que não tem a audição, né? Então, dificulta a vida dessas pessoas que não têm um desses sentidos. Como está aqui no livro. Você já parou para pensar ou já pensou na importância de cada um desses sentidos em sua vida? Pense como seria se seu olfato não funcionasse. Que dificuldades você teria ao longo do dia? Já pensou se você não sentisse o cheiro das coisas? Até esqueci de colocar aqui, ó, o olfato. Olfato. Tem outro sentido, olfato. O olfato, ele é o sentido que nos permite sentir o quê? O cheiro.
o cheiro das coisas, né? Então é outro sentido. O olfato permite nós sentirmos o cheiro, né? Já pensou se você não sentisse cheiro de nada, né? Como é que ia ser no nosso dia a dia? Ia ser complicado. Como seria a sua vida se não pudesse sentir o gosto dos alimentos? Haveria algum risco para a sua saúde? Olha o que o livro aqui pergunta. Quais sentidos estão sendo usados nos jovens acima na imagem? Aqui tem uma imagem no livro, na página 109, um monte de 4 jovens segurando o celular. Eles estão ouvindo música e vendo. Então eles estão utilizando o quê? Visão e audição. E o tato também, porque eles estão segurando o celular, estão sentindo o celular. Então, esse sistema sensorial nos permite perceber o que está ocorrendo ao nosso redor, né? Cada órgão do sentido tem células especializadas em captar estímulos. Essas células são chamadas de receptores externos. Os estímulos captados são transformados em impulsos nervosos, mensagens que são conduzidas por nervos até o cérebro. Foi o que eu disse para vocês. Cada um desses cada um desses componentes do sistema sensorial, eles possuem células especializadas em captar esses estímulos e enviar esses estímulos até o cérebro, convertendo em impulsos nervosos. Eles são levados pelos nervos, né, até o cérebro, aonde o cérebro vai interpretar aquele sentido, né, vai interpretar aquele estímulo e vai responder posteriormente a ele. Então nós temos na página 110 o tato. O tato nos possibilita sentir as diferenças de temperatura, pressão e textura, bem como as sensações de dor. O principal órgão relacionado às sensações táteis é a pele. Nela há diferentes tipos de receptores, e cada um deles é especializado em um ou mais estímulos do ambiente. Então, o tato ele permite nós percebermos temperatura, pressão, dor. E quem que é o maior órgão responsável aí? É a pele. A pele é o maior órgão responsável pelas sensações táteis, né? Pelo tato, onde você vai sentir, né, textura, você vai sentir ali a pressão, vai sentir ali a temperatura, né, de objetos, né, o de que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos a gustação ou paladar. O sentido da gustação, também chamado de paladar, é o sentido que nos possibilita identificar o gosto dos alimentos. Esse sentido ajuda ainda a proteger o organismo, pois ao colocar um alimento estragado na boca, podemos reconhecer um gosto diferente e não ingeri-lo. A gustação ela é muito importante, porque se você não sentir o gosto do alimento, você vai ingerir ele estragado, com mau cheiro, e vai te fazer mal, vai te causar uma infecção alimentar, uma infecção de intestino, por exemplo, uma infecção estomacal. Então a gustação, ela é responsável pelo sentir o gosto dos alimentos, né? A nossa língua, nosso paladar tem várias células, né, que nos possibilita sentir o gosto dos alimentos, são chamados de papilas gustativas. Nós temos ali o olfato, é o órgão do sentido. O órgão no sentido do olfato é o nariz. Quando inspiramos o ar entra pelas cavidades nasais e passa pelas células olfatórias presentes no alto dessas cavidades. Essas células captam partículas aromáticas que, desprendidas dos materiais, são dissolvidas no ar e as envia aos nervos, que transportam a mensagem para o cérebro. Então o olfato, né, o órgão responsável por esse sentido é o nariz. E, né, quando você inala, né, o ar, né, você vai perceber o cheiro dos objetos, né? Quando as partículas dos objetos elas se desprendem e ficam aí volatilizando no ar, ficam aí à deriva no ar, a gente consegue perceber o cheiro das coisas, né, através aí do nariz. Muito importante esse sentido também. A audição. As orelhas são órgãos do sentido da audição. Por meio delas percebemos estímulos sonoros, como música, a voz do professor, a buzina do carro, etc. Então a audição é composta aqui pela orelha, pelo ouvido, né, pelos órgãos aqui dentro do ouvido, né, estribo, martelo, bigórnia. Todos esses órgãos vão captar os sons, né, os sentidos sonoros, e que vão ser enviados também ao cérebro para que nosso cérebro interprete e responda a esses estímulos sonoros.
E nós temos aí a visão, né? A visão muito importante, né? Muito importante aí no nosso sistema sensorial, que possibilita nós enxergarmos as coisas, identificar cores, identificar diferenças entre objetos, né? Que nos possibilita aí uma série de situações importantes no nosso dia a dia. O sentido da visão possibilita admirar as paisagens, apreciar uma fotografia, observar uma situação de perigo, como um buraco na rua, entre outras coisas. Isso porque os olhos diferenciam as variadas cores, percebendo a forma e o tamanho de um objeto sem a necessidade de tocá-lo. Então a visão, ela vai nos possibilitar perceber se tem uma situação de perigo, vai possibilitar você perceber as diferentes cores que existem ao nosso redor, sem precisar que a gente toque naquele objeto, né? Então só de você olhar, você sabe se aquilo ali é uma coisa boa ou ruim, se é perigoso ou não, né, para o nosso organismo. Pessoal, então essa foi a aula de hoje, sistema sensorial. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode estar me procurando aqui no WhatsApp, que estou à disposição de vocês para sanar qualquer tipo de dúvidas. Valeu, pessoal!